Tem dobramento? Não. Tem faixa? Não. Tem o que mais? Tem camada? Não. É uma rocha cristalina, sim. Você vê os cristais. Né? Eu tô vendo agora Tem sem os óculos. minerais aqui, tá vendo? Tem os cristais. É dura. Sim. Não tem fósseis. Tudo isso é característica da rocha magmática. Tem muito feldespato. Quem é o feldespato? Esses grandão aqui, tá vendo? Esse mineral aqui são os feldespatos. E os feldespatos, não sei se vocês se lembram, nas rochas, na crosta terrestre, é 58% da composição. Então, a tendência é a maioria das rochas ter muito feldespato. Na crosta toda é 58%. Nas rochas magmáticas, segundo o Victor Lais, que é o livro de Geologia Geral, especificamente é 59,5% do volume das rochas magmáticas, que são a maior parte das rochas da crosta terrestre. Então, é magmática. Se é magmática, então vamos descrever aqui, ó. Aí esse fluxograma aqui. Primeiro a gente reconheceu que é magmática, olhando as características magmática, metamórfica, sedimentar. E agora a gente vai descrever. Aí aqui, textura. Não sei se vocês se lembram. Textura. A gente vê olho nu ou não vê olho nu os minerais aqui? Vê. Textura fanerítica. Olho nu chama-se textura fanerítica. Se eu não visse olho nu, chamava textura afanítica. Quem tem uma caneta aí? Também, ó. Então, textura fanerítica. Aí tem duas opções de fanerítica: grosseira média ou média fina. Aqui é grosseira média. A maioria dos minerais é bem grande. Então pronto, aí aqui, ó, seria esse daqui. A estrutura. Aí tem três estruturas aqui, eu estou descrevendo. Primeiro eu reconheci. O que é reconhecer? Eu estou reconhecendo o gênero. Você é mulher e ele é homem, mas não estou descrevendo você não. Aí eu vou descrever você, 1,65 m. Tudo isso. 58 quilos. Para 1,65 m tá bom, 58 quilos. Tá. Essa não tem. Cabelos compridos, então eu estou descrevendo ela. Então primeiro eu reconheço se é magmática, metamórfica ou sedimentar, por essas características, e agora eu estou descrevendo. A textura é o grão, se ele tem, nem botei isso daqui, né? Se é uma agronometria da mesma, ou se os grãos são diferentes um do outro. INEC granular ou EC granular, não botei aqui não. Botei só se a textura era visível olho nu ou se não é visível. E se essa aqui é visível, que é a fanerítica, é uma textura grosseira média e média fina. Então grosseira média. A estrutura. Isso aqui está errado. Eu botei, aqui era para ser granular, não era para ser porfirítica não, era para ser granular aqui. Que era essa daqui. A estrutura maciça. Isso aqui é essa textura aqui. Vesicular amidaloide é de rocha vulcânica. Aqui era para ser vítrea, que é de rocha vulcânica também. E essa, no caso aqui, é maciça, é uma coisa só, é maciço, né? Então, estrutura maciça. Cores. Essa cor a gente teria que ver do outro lado da estrada e olhar para cá. Porque se você olha para cá, você só vê isso. Então era para você ver o conjunto aqui, que cor é essa. Você não pode olhar para lá, não. Porque ali, por exemplo, não pode olhar para cá. Você vê, é a mesma rocha, para aqui está de uma cor. Aqui foi quebrado mais recente. Aqui já tem processo de intemperismo. E, inclusive, biológico. Aqui já tem biológico. Tá vendo essa amarela aqui? Já é fungos. Esse amarelo aqui já é fungos. Isso não é a cor da rocha. A cor da rocha é essa daqui. Então, se esse feldespato é meio avermelhado, o quartzo é pequenininho aqui, quase incolor, e essa quantidade de preta não é muito, então ela vai dar um rosa claro. Se essa quantidade de preto for muita, já vai dar uma tonalidade mais escura. Se esse feldespato aqui fosse branco, em vez de ser dessa cor,
e o quartzo fosse branco ou incolor, esse preto que a gente está chamando de ferro magnesiano, que as micas pretas, biotita ou Horn Blenda, fosse pouco, aí já ia dar um cinza claro, certo? As cores. Então bora botar uma cor intermediária, porque tem muito preto, nem é claro nem escuro. Tem muito preto, mas tem muito mineral claro também, tá vendo? Então vou botar uma cor intermediária aqui, ó. Seria essa aqui, cor intermediária. E você podia até dizer aqui, que cor intermediária? Um cinza médio, um rosa médio. Mas eu nem botei a opção aqui. Aqui da cor clara eu botei. Cor clara acinzentada, avermelhada, mas tudo claro. Mas é intermediária a cor, certo? Aí, composição mineralógica. Feldspato, tem muito. Esse daqui, ó. Tem muito? Tem, ó, mas tem, né? Quanto mais? De 100%, quanto representa? 65. 65%. E o preto, quanto representa? Uns 15%. 15%, concorda com ele? 15,75 dá 80, né? Dá 80. Não, acho que 20 e 60. 20 e 60. Esse pequenininho claro seria 20 também? Sim, acho que sim. Esse pequenininho claro. Então, esse pequenininho claro, a maioria é quartzo, 20%. Bora botar 20% aqui. Feldspato, 60%, que é o que você está dizendo, tem mais. E 20% do ferro magnesiano. Aí você aqui vai botar ferro magnesiano. 20% não é muito não. Eu achei até que era mais de 20%, mas você está botando 20%. 20% é entre pouco e médio. Vou botar pouco aqui, não botei médio não. Feldspato, muito. Quartzo, com quartzo. Um granito, se fosse um granito, era em torno de 20% de quartzo. A gente está dizendo que só tem 20%, então não é um granito aqui. Mas é uma rocha magmática que tem uma quantidade razoável de quartzo e muito feldspato. O granito tem em torno de 60% de feldspato. Mas o quartzo é menos, né? O quartzo é menos aí. Então, essa rocha, eu estou perguntando aqui, se é ácida, intermediária ou básica ou ultra básica. O que é isso daí? É se tem muita sílica, se tem pouca sílica, se tem sílica média ou se tem muito pouca sílica. Ácida é quando tem mais de 65% de sílica. Intermediária é quando tem de 65% e 55% de sílica. Básica é quando tem de 55% a 45%. E ultrabásicas são as rochas do manto já, o peridotipo. Tem menos de 45% de sílica. Uma rocha básica é o basalto. O basalto tem entre 45% e 55% de sílica. O basalto tem quartzo? Não. Quase não tem quartzo. Então essa rocha daqui, e o basalto geralmente é vulcânica, né? Mas a rocha... Então... Como é que eu vou dizer isso daqui? O livro lá, onde tem essa classificação de quantidade de sílica, tem lá dizendo rocha com quartzo e muito feldspato tende a ser ácida. Porque se você tem 20% de quartzo, você já tem 20% de sílica, porque o quartzo é SiO2. Sílica é silício e oxigênio. Aí os feldspato tem 60%, que vocês estão dizendo aí. Aí qual é a composição do feldspato? Um átomo que pode ser cálcio, sódio, potássio, um outro átomo que é alumínio e Si3O8, quer dizer, tem mais sílica do que não sílica. Então desses 60%, os 40% no mínimo aí é sílica. Então 20% mais 40% já daria 60%. E os pretos aí, que vocês estão dizendo que é 20%, nesses 20%, pelo menos 5% é sílica. 25% aí desses 20% é sílica. Então daria 65%. Então eu acho que o preto era mais. Então eu botaria uma rocha intermediária. Se eu dissesse que o preto era mais e os claros, quartzo, feldspato era menos, eu diria que aí a rocha seria intermediária, porque eu acho que tem mais de 20% de preto aí. Porque o preto é a biotita e a hornblenda. Aí ela tem sílica, mas tem quantidade menor ainda.
Então seria uma rocha intermediária. Mas como vocês botaram 20% de preto só, então vai ser uma rocha ácida. Certo? Vocês botaram muito quartzo, muito feldspato aí, principalmente quartzo aí. Mas tá errado? Não, mas vocês não conhecem os minerais ainda, entendeu? Vocês não estudaram mineralogia para conhecer os minerais. Mas aí como você podia fazer, esse daqui é mais fácil você saber, porque você, não sei se você está vendo, é como ele tivesse umas camadazinhas, tá vendo? Isso aí a gente chama plano de clivagem, que o quartzo não tem. O quartzo não vai ter esses... Às vezes, se esse mineral, em vez de estar aqui, tivesse ao contrário assim, aqui seria retinho assim, ó, tá vendo? Ó? Retinho aqui. Entendi. Porque ele tem uns planos de clivagem reto. O quartzo não tem plano de clivagem. Geralmente é mais transparente o quartzo também. São esses menorzinhos mais transparentes. Mas a gente aprende isso em mineralogia. Né, que são os minerais comuns que dá nome à rocha, o quartzo, o feldspato e os ferromagnesianos, que são os pretos. Aí aqueles outros, olivina, já são de rochas da crosta inferior, do manto. Aqueles outros minerais escuros, olivina, piroxênio, né, já são de... Você pode até ver por aqui, que seria uma rocha escura. Se fosse uma rocha básica, ultra básica, seria uma rocha escura, não seria uma rocha clara. Teria esses minerais claros aqui. O bonito não tem mineral claro, só tem mineral escuro. É tudo bonito. O peridotito ainda tem feldspato, uma quantidade razoável de feldspato ainda. Não é muito não, mas tem. Mas a maioria dos minerais dele é escuro. 60% é piroxênio e 20% é olivina. O basalto não tem quartzo, só tem feldspato, mas ele dá. E como o basalto é vulcânico, os minerais são microscópicos, dá uma cor escura. O basalto às vezes é preto, às vezes é meio amarronzado, é uma cor escura ele, que é uma rocha básica. Tá certo? A gente já falou aqui, só falta dizer a gênese. A formação, ela é plutônica ou vulcânica? Eu já respondi aqui em cima. Na hora que eu falei da estrutura, da textura, eu respondi. Hein? Hein? Plutônica, professor. Estou chutando, só 50% de acertar, 50% de errar. Não, é plutônica, quando você intrusiva, porque ela se formou em profundidade. Aí o cara vai fazer barulho aqui, rapaz? Não é possível. Vamos embora. Misericórdia. Vou soltar. Pronto, era isso que eu ia falar aqui. Não, tá faltando falar do intemperismo aqui, né? Sim. Aqui tem vários tipos de intemperismo, inclusive antrópico. Eu vi ainda agora. Olha, tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui foi aquela perfuratriz para botar o explosivo dentro. Então aqui quando foi enlarguecer derrubaram, explodiram isso daqui. Isso daqui é um intemperismo físico causado pelo homem, pela explosão. Por isso que essa rocha não está, esse pedaço aqui não está exposta, não está alterada quimicamente. Essa duplicação tem o quê? Tem menos de 20 anos, uns 20 anos mais ou menos, ou um pouco mais de 20 anos. Isso é jovem para intemperismo, certo? Mas já está começando aqui, tá vendo? Essa amarela aqui já é intemperismo biológico, que é químico também. Daqui a pouco começa a alterar quimicamente aqui a rocha. Então tem fraturas, ó, tá vendo? Fraturas é físico, vai quebrando a rocha em pedaços. Esse preto aí é esse ser vivo aqui que morre, ele vai ficando preto. Então é um biológico químico também. O que mais? Ó, lá em cima é o solo, tá vendo? Alguma coisa de resquício de rocha ainda tem. Quem vai se preservar mais vai ser o quartzo. Às vezes a gente vê a gradação assim. Aqui não, aqui deve ter caído e se juntado aí. Olha ali aquela dali, ó. Parece ser outra rocha embaixo. Que tá toda alterada, que nem dá pra ver, porque tá aquela de lá, tá vendo? Tá vendo a árvore. Essa de cima, a rocha tá bem preservada ainda em relação à de baixo.
tem uma ação química de intemperismo ali. Rachada também, né? Não, aquela dali também. Tem esse galho, essa árvore aí. Aí tem um pedaço em cima e tem um pedaço embaixo. Você vê que está bem quase se desmanchando ali a parte de baixo. Ali a ação química de intemperismo foi muito mais forte. Foi muito mais forte ali. Aqui é quartzo isso daí, ó, como se fossem umas intrusões de quartzo. Esse daí, tá vendo? Esse transparente aí é quartzo. Nessa área tem uma concentração muito grande de quartzo. Esse meio transparente aí. Acho que é isso. Ali naquele paredão já se transformou em solo, nem tá aparecendo a rocha, só ali, tá vendo? Isso aí não foi filmar não. Alguma pergunta? O pessoal quer ir pra casa, né? Dormir, também. Eu ainda vou por cima. De quem é esse daqui?